O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpriu neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. É verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, ouvindo a palavra de Deus hoje, algo que, pelo menos a mim, chama muita atenção, é a fartura de Deus, representado pelo semeador no Evangelho, em lançar as sementes em todas as direções, em todas as terras, conforme o finalzinho do Evangelho, em todos os corações. Isso é fato notável. Mesmo sabendo que alguns corações não produzirão frutos, não têm condições, totalmente fechados, como a terra dura, como o primeiro momento, né? Lançado esta palavra diante das preocupações, das correrias do dia a dia, ele lança a semente. Com Deus não tem miséria. Ele envia a luz do Divino Espírito Santo, a sua graça, né? Seus anjos, os seus santos, sempre em socorro de todos nós. Evangelho que mostra para nós essa bondade de Deus, esta compaixão de Deus. Não quer perder nenhum de seus filhos e os quer produzindo frutos. Frutos da verdade, frutos do amor, frutos do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do dia, a oração que o padre rezava no início, eu vou meditar brevemente, fala um pouco sobre isso. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram. Deus está constantemente mostrando a luz da verdade para todos nós. Afinal de contas, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos, não gostaríamos. Até fazemos bastante penitência, rezamos, pedimos muito a Deus. Se pudéssemos ser infalíveis, né? Não falhar diante do irmão, diante da resposta primeiro a Deus, né? E prometemos amar a Deus sobre todas as coisas, nos esforçamos, nos dedicamos a isso, mas mesmo assim a gente somos falhos, somos fracos, somos frágeis. Mas a misericórdia de Deus está constantemente enviando a luz da verdade, mostrando o caminho para ser seguido. E mais do que iluminar, está de fato nos conduzindo, nos puxando para próximo de Deus constantemente. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomar o bom caminho. Não pedimos nada a Deus nesse momento, é uma invocação, de fato. Ó Deus, é uma invocação, e essa segunda parte é uma verdade de fé. Agora vem um pedido: dai a todos os que professam a fé. O que nós vamos pedir? Porque nós professamos a fé, nós acreditamos em Deus, nós fazemos parte dessa turma do final do Evangelho aí, da terra boa, da terra que produz frutos. Podemos fechar o coração, podemos deixar as preocupações da vida, não é? Sufocar a palavra de Deus em nossos corações, podemos. Mas de modo geral, dai a todos os que professam a fé. Primeiro, que é fundamental para todos nós, rejeitar o que não convém ao cristão. O que não convém ao cristão? O ódio, a mágoa, não é? O que mais? As injustiças, o roubo. Te lembra os 10 mandamentos, não é? Para que a gente tem que falar não? Não. Ah, mas você pode, você tem condição. Não, isto não. E, de fato, essas realidades estão constantemente batendo à nossa porta, não é?
Digo que vem como situações tentadoras. Às vezes, precisa de uma grande penitência, precisa de muita bênção, muita graça de Deus para falar não. Mas, quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais clareza a gente vai ter da sua graça, do seu amor, mais convicção de que estamos no caminho certo e não podemos abrir mão para essas outras realidades. Dai a todos os que professam a fé, primeiro, rejeitar o que não convém ao cristão. Olhe na sua vida. E observe o seguinte: aquilo que não convém ao cristão é aquilo que não te faz falta, é aquilo que não vai te colocar numa posição agradável, uma posição de conforto diante de Deus. Aquilo que não te convém, não te faz falta. Pode ser que tenha muita gente correndo atrás, mas isso você não precisa. Portanto, a maioria das vezes, das coisas mesmo que nós renunciamos, são coisas que nem precisa falar que é uma renúncia, porque você não precisa daquilo. Não precisa abrir mão daquilo. Não é? Você não precisa daquilo para viver bem diante de Deus. Então, o primeiro pedido, rejeitar o que não convém ao cristão. E se a gente precisa falar muito não nessa vida, por outro lado, a gente tem que abraçar muitas outras realidades. Abraçar tudo que é digno desse nome. O que é próprio do seguidor de Cristo? Vida de oração, vida de eucaristia, vida de seguimento, vida de amor, vida de testemunho de fé. É isso que é próprio do cristão. Vida de doação, vida de caridade, de zelo, de cuidado para com o próximo, de cuidado para com a família. É isto que é digno do cristão. E essas realidades nós precisamos abraçar. No campo externo, ser amigo, ser leal, ser verdadeiro, ser próximo, ser irmão, não é? Então, todos nós precisamos refletir sobre isso. Quais são os não que eu preciso falar? Por outro lado, quais são as outras realidades que eu preciso abraçar? Dai a todos nós abraçar o que é digno desse nome. Abraçar a Deus, abraçar o seu chamado. Tantas e tantas realidades nós precisamos. Abraçar esse chamado que Deus faz a todos nós. Abraçar essa palavra de Deus que produz frutos em nós. Ontem mesmo nesta igreja eu rezava, louvando e agradecendo a Deus, salvo engano com mais 13 padres, e o Dom João Bosco, arcebispo emérito de Diamantina, foi nosso bispo aqui, mais de uma década, louvando e agradecendo a Deus pelo sacerdócio. Celebrei no último final de junho, 20 anos de padre. Todos nós temos muitas coisas para louvar, para agradecer a Deus, realidades para a gente buscar, para a gente viver, para louvar, para bendizer a Deus. E é certo que ao longo dessa semana nós muito temos para abraçar, não é? E o grande legado nosso, eu mesmo costumo falar, e embora eu sou muito bom para recordar nomes de pessoas e diversas situações, tem uma coisa que eu não me preocupo muito, de fato eu rezo para esquecer. Se alguém chegar para mim e falar assim: Padre Marino, quantas igrejas o senhor já ajudou a construir? Quantas igrejas o senhor já ajudou a reformar? Quantas igrejas fez isso, fez aquilo outro? Eu falo: olha, é a única coisa que eu rezo e peço a Deus para esquecer. Porque por mais que a gente acompanhe, e essa é a missão própria mesmo do pároco, sobretudo, né, do pároco, do administrador da paróquia, zelar das coisas da igreja, do povo de Deus, não são as coisas mais importantes, não é? Você pode ser elogiado por uma construção que você faz e assim por diante, mas a maior construção que a gente faz é o zelo, o cuidado para com as pessoas. E eu acredito que isso é para todos nós. Precisamos abraçar muito,
não é? O ser família, o viver em família, o viver a fé. Por mais que tenha tantos desafios, tantas situações complicadas, situações difíceis, como nós precisamos cada vez mais da graça de Deus. Que Deus de fato venha ao nosso socorro e nos dê todas as graças e bênçãos para bem nós vivermos a fé, abrir-nos a esta realidade da graça de Deus que vem constante em favor de todos nós e nos iluminar para que, diante do erro, nós tenhamos a graça, a força de Deus para retomar e seguir o bom caminho de Cristo, hoje e sempre. Amém. Creio em